assunto de Danilo Sá, é o assunto que vem mobilizando o jornalismo político desde a sexta-feira passada. E Danilo traz uma manchete, uma chamada que me representa demais. Câmara Municipal dá vexame e Justiça suspende sessão para cassação de Brisa Braque por 2 vezes. Danilo, explica para o nosso ouvinte por que você, a meu ver, muito acertadamente, chama a postura, né, os atos da Câmara nesse episódio todo de vexame, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, Gerlane, bom dia, Lugo Dias, bom dia a todos vocês que estão acompanhando o Jornal 96. De fato, Luciano, na minha opinião, um grande vexame que passou a Câmara Municipal nesses dias. Para resumir, né, para o ouvinte aí que não acompanhou o desenrolar, né, embora a repercussão tenha sido enorme ontem, durante o dia todo. Ontem a gente abordou aqui o programa, o que é que poderia acontecer. Demos a notícia, né, no final do programa, né, Luciano, você trouxe que a sessão havia sido suspensa por decisão da Justiça. Até então, né, as informações eram muito truncadas ali, mas a primeira suspensão veio a partir de uma decisão, né, do Tribunal de Justiça de que o prazo regimental para acontecer a sessão havia sido descumprido. Isso se referindo à questão do prazo em que a vereadora foi notificada, a vereadora acusada, né, que poderia ser cassada, no caso a vereadora Brisa Braque, foi notificada de que haveria a sessão menos de 24 horas antes da sessão acontecer. Esse teria sido o principal argumento utilizado lá para suspender a sessão. Na decisão, nessa primeira, Luciano, o juiz já deixava claro que precisaria ser de 72 horas esse prazo, 72 horas esse prazo para acontecer a sessão de cassação desse mandato, né, que votaria a cassação de um provável mandato. Só que durante o dia de ontem, acho que ali, ainda antes da tarde, né, era ali 11 horas da manhã, 10 e pouco, mais ou menos, a Câmara já convocava uma nova sessão para hoje, às 11 horas da manhã, né, com mais de 24 horas de antecedência, pelo menos, e assim transcorreu o restante do dia, né? Até que no final da tarde a sessão foi suspensa de novo, né? E já uma segunda decisão, e depois teve uma terceira decisão ratificando o entendimento do judiciário aqui do Rio Grande do Norte. O que é que está acontecendo, né? São 2 legislações que se cruzam aí nesse sentido, né? Tem um decreto-lei federal que trata de cassações de mandatos, né, pelo país, e tem o regimento interno da Câmara. Essas leis têm prazos diferentes. O regimento interno da Câmara dá aí esse prazo, é um prazo de 90 dias, é um prazo mais enxuto para acontecer a comissão, né, para acontecer a conclusão dos trabalhos. Dá um prazo de 72 horas, né, para a convocação dessa sessão, enquanto que o decreto-lei é um pouco diferente, né? Ele aumenta um pouco o prazo de comissão e diminui aí essa questão da convocação para a sessão de votação desse processo. Enfim, o entendimento do judiciário é que esses 2 prazos tinham que ser observados. Não foram observados. Agora a Câmara vive aí uma grande incógnita, né? Até agora não se tem definição ainda de qual vai ser o posicionamento adotado pela Câmara. O que há de bastidores, Luciano, é que a Câmara, claro, agora vai ter que respeitar o prazo de 72 horas, né? Porque ficou muito claro que a Justiça quer esse prazo. Há um entendimento de que esse prazo começa a contar a partir da data que foi concluído o processo de votação na comissão. Então, se esse prazo for, por exemplo, considerado, foi segunda-feira, o prazo de 72 horas se esgotaria amanhã, no limite dos 90 dias previstos para a conclusão dos trabalhos de acordo com o regimento interno. Se não, né, esse prazo vai ser estourado, o prazo dos 90 dias, né, vai ficar para a semana que vem. Há também essa informação também de bastidor que pode ficar para a semana que vem, levando-se em conta essa outra data, esse outro prazo que existe. Desculpa a repetição de palavras aqui, mas não tem que pode chegar a 120 dias de trabalho da comissão. Enfim, é uma grande confusão de datas e de prazo por causa dessas 2 legislações que estão em vigor, mas são legislações que existem há muito tempo, né? Uma delas é o próprio regimento da casa, e que precisavam ser respeitadas desde o início, né? O grande vacilo da Câmara, na minha opinião, foi nesse sentido, de não ter respeitado esse prazo com folga, né? Devia ter sido respeitado com folga. Agora está no limite, tanto que o relatório veio a público, né, na sexta-feira, já anunciando a convocação da comissão para segunda, e tendo que votar isso aí entre ontem e hoje, já que amanhã vai ser feriado, quando estoura o prazo total aí desses 90 dias. E aí se expôs a Câmara a um vexame, né? Um vexame público, ao ponto de que, por exemplo, a defesa da vereadora Brisa Braque, que é um ponto importante, os advogados de defesa dela já estão afirmando que o caso tem que ser arquivado, que vai estourar o prazo, e eles, claro, vão recorrer na Justiça. É tão alarmante essa questão, Luciano, que, por exemplo, se tivesse sido votado ontem, como era a previsão inicial, se Brisa não tivesse recorrido à Justiça, teria sido votado ontem.
ela poderia tranquilamente ter recorrido na justiça depois e ganhava fácil. Foi inclusive um erro estratégico da assessoria dela, a meu ver. Pode ter sido. Porque se eles tinham essa carta na manga, eles deviam ter deixado votar. E o vexame para o presidente da Câmara, Érico Jacome, que é o comandante daquela casa, e para a área jurídica da Câmara, seria ainda maior, Danilo. Eu concordo plenamente com você. Eu poucas vezes na minha vida vi uma sequência de incompetências tão grande como essa que a gente está vendo na Câmara de Natal. A Câmara, a gente passou a semana inteira aqui passada dizendo que a Câmara tinha chance, Danilo, de dar um recado de moralidade para a população natalense. Estava caminhando nesse sentido, no sentido de, caçando o mandato de Brisa Braque, dar um recado de moralidade na aplicação das emendas. Agora, no meio disso tudo, cria essa esculhambação, né? Esse vai, não vai, não sabe, não entende, não tem... Fica ruim de qualquer forma, independente de como esse processo terminar, Danilo. Quem sai mais arranhado disso tudo é a imagem da Câmara, você concorda? Pois é, sim, é mais ou menos, inclusive, a opinião de ontem que estava aqui na 96, o vereador Matheus Faustino, né, o autor da denúncia, ele dizendo que ao final desse processo a Câmara está correndo um grave risco de sair desmoralizada, foi até o termo que ele utilizou, de sair desmoralizada dessa situação, inclusive correndo o risco de repente nem conseguir votar o processo. Já imaginou se isso acontece, né? A gente não sabe o que vai acontecer, há essa especulação. Vamos aguardar o posicionamento oficial da Câmara Municipal, que deve ocorrer provavelmente nessas próximas horas, ainda no início da manhã, de quando pelo menos vai acontecer essa sessão. Tem um ouvinte aqui, tá me mandando, eu vou preservar o nome, mas tá me mandando aqui no WhatsApp, ele tem 3 frases dele aqui que pra mim resumem essa história toda, Danilo. Ele diz assim, ó: jurídico medíocre da Câmara Municipal. Segurança jurídica zero para os vereadores, desmoralizada pela justiça. É um ouvinte, um cara extremamente bem informado, um cara muito, que inclusive é do meio jurídico, e tá me mandando aqui essas frases. Eu assino embaixo, viu, meu amigo? Não vou dizer seu nome por motivos óbvios, mas enfim, vamos seguir aqui. A gente vai falar muito sobre esse assunto já com o Danilo Sá. A gente lembra que você tá no trânsito, meu amigo, manda notícia pra gente no 999-210-9696, como é que tá aí, onde você tá passando, hein? E se você tá no YouTube, você já sabe, meu amigo, faça parte do Clube de Membros, do maior canal de jornalismo do Rio Grande do Norte, um dos maiores do Nordeste, aqui na 96 FM, você vai fazer parte da nossa família, vai ter alôs especiais